Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Palavras do Reino, seguindo um tema muito bom, muito gostoso de se falar. Vamos continuar no assunto Vida com Deus. E hoje comigo aqui, muito especial, muito bem acompanhado, eu estou da pastora Gisele Fialho, pastora aqui da nossa igreja, uma das pastoras, nossa psicóloga querida, pastor Osni Sampati, pastor da JBN Contágio, e também o evangelista Jonathan, também faz parte aí da JBN, está envolvido com todos os ministérios possíveis aí. E espero que você possa aproveitar mais um podcast conosco, comigo aqui, pastor Lucas. Vamos acompanhar, vamos estar juntos mais uma vez. Palavras do Reino. Vamos lá, continuando então o tema Vida com Deus. A gente já tem falado disso há alguns dias, alguns podcasts, e hoje, como o tema é muito interessante e o tema muito abrangente também, nós queremos ouvir um pouco sobre esse assunto dos nossos amigos que aqui estão. Quero começar então dando a oportunidade para eles falarem, dar uma saudação inicial, um alô para o pessoal aí. Olá, gente, pastora Gisele, graça e paz a todos. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para podermos falar um pouco sobre esse tema tão profundo da nossa vida, né? A vida com Deus. Faz toda a diferença. O que realmente pode demonstrar que a gente vive uma vida com Deus, né? Então vamos estar juntos aqui debatendo um pouquinho. Fala galera, aqui é o pastor Osni, pastor de jovem da Igreja Batista Boas Novas. E para nós é um privilégio poder estar aqui em mais um podcast. Graça e paz, galera. Estamos aqui para falar de algo que é crucial em nossas vidas e cada dia mais importante. Vida com Deus é algo que nós temos que buscar com força, com coragem, porque isso pode mudar toda a nossa vida. Muito bem, muito bom estar com vocês aqui. Desde já eu quero agradecer a presença de todos. Falando um pouco mais a respeito desse tema, Vida com Deus é um tema que a gente consegue alcançar muitos e muitos outros temas, né? A gente já falou a respeito de santidade, já falamos a respeito de oração, de comunhão, já falamos a respeito de muitas coisas. E assim como eu tenho feito em todos os outros podcasts, eu quero perguntar para vocês também: o que é vida com Deus? O que é vida com Deus para vocês? Então, eu vejo assim, essa vida com Deus é você trazer Deus para o seu dia a dia. É você em toda a sua rotina diária, desde o seu acordar até o seu descansar, até enquanto você está dormindo, você ter Deus acompanhado do Espírito Santo de Deus ao seu lado. Então, envolve diversos aspectos, como o pastor Lucas falou, e isso nós temos que buscar através de oração e várias outras coisas, mas sempre lembrando que isso é algo que não pode só ficar no plano teórico. Tem que ser algo prático em nossas vidas, tem que ser algo do nosso dia a dia. Então, na igreja você terá uma vida com Deus durante o culto, durante a adoração, sim, mas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde quer que você esteja, você terá uma vida com Deus. Você será identificado pelas pessoas, não por ser você, por causa do seu trabalho, mas por causa da sua vida com Deus, que você vai transparecer Deus na vida das outras pessoas. Muito bom. O que o senhor acha disso, pastor Osni? Que nem o Jonathan falou, vida com Deus é um relacionamento, né? Muito embora as pessoas achem que vida com Deus é ouvir a igreja, de participar de culto, participar de orações, de momentos de louvores, e vida com Deus não é só isso, né? Você ter uma intimidade, ter um relacionamento genuíno todos os dias, a partir do momento que você levanta, a partir do momento que você vai descansar. Essa é a minha opinião sobre vida com Deus, né? Esse relacionamento intenso. Sim, nos leva a pensar, né? Tem um livro que chama Espiritualidade na Prática, não sei se vocês já viram sobre ele. Ele explica exatamente isso, como a gente viver essa espiritualidade não só dentro da igreja, porque muitas vezes a gente tem esse entendimento, né, de que isso é espiritual, de separar muitas coisas de ser espiritual, só coisas que são referentes ao contexto de culto, um louvor, uma palavra. Isso é espiritual, mas não o meu trabalho, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com os meus amigos.
o meu hobby, o meu esporte, né? A espiritualidade na prática, que revela um relacionamento com Deus, é exatamente a gente levar Cristo em tudo que a gente faz, ele ser o centro de tudo, independente se aquilo é considerado, né, podemos dizer, espiritual ou não. Sim, se eu sou cristã, se Cristo vive em mim, tudo que eu faço é espiritual, tudo que eu faço tem a ver com minha vida com Deus, né? Tudo que flui de nós reflete a vida com Deus, né, pastora? Exatamente. Isso é muito bom. Quando a gente fala a respeito de intimidade, a gente pode entender aquele relacionamento profundo, né? Mas algo que a gente tem assim, falamos um pouco nos outros podcasts, a respeito desse relacionamento, que vida com Deus realmente é esse relacionamento. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente vai ter intimidade com Ele, mais a gente vai se aproximar dele, vamos dizer assim, né? Só que não só isso, não é apenas uma via de mão única, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Ele corresponde isso também. E consequentemente a nossa vida ela vai refletir essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Ou seja, tudo que também sair de nós, Ele vai refletir a Deus. As nossas atitudes, os nossos resultados, vamos dizer assim, a nossa reação a algo que nos foi proposto, ou como, por exemplo, como a gente estava conversando aqui um pouco antes, os frutos que surgem da nossa vida, né, pastora? Uhum. A gente vai plantar uma árvore. Eu gosto muito de um texto que tem em Isaías no capítulo 5, que o subtítulo lá do texto é a poesia da videira, que ele fala a respeito que um agricultor, ele plantou uma videira, ele cuidou bem da terra, ele fez o rego ali da terra, ele abriu a terra, colocou a melhor terra que tinha, colocou as melhores sementes, fez tudo certinho. E no versículo 2 de Isaías 5 diz que ele tinha grande expectativa daquela videira. Só que no decorrer do texto você vai ver que ela deu uvas extremamente bravas. Lá no original deu frutos fedorentos. Então ele esperava que fosse um tipo de fruto e foi outro. Agora a nossa vida com Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, melhor são os frutos que são produzidos pela nossa vida através dessa intimidade com Deus. Concorda com isso, pastora? Exatamente, é como acho que em Mateus, se não me engano, que tem aquele texto que Jesus fala que a gente tem que estar conectado na videira, né? Então, se não estiver conectado, da onde vem a nossa força, né? Exatamente, vai murchando, vai secando e vai estragando esses frutos. Então, a gente fica sem vida. Então, realmente, de tudo que a gente tem falado, o mais importante é nós estarmos realmente conectados a Jesus, né? Nessa busca de intimidade, nessa busca de relacionamento. E vale frisar que isso não é assim uma coisa tão fácil, né? Em certas áreas da nossa vida. Acho que tem áreas da nossa vida que é muito fácil a gente falar assim, eu sou cristão, sou fiel, sou exemplo nessa área, mas todos nós temos alguma área na nossa vida que a gente percebe, poxa, eu preciso... Chamamos isso de cerca baixa, né? Exato. Todas as áreas, em alguma área nós temos uma cerca baixa onde que nós temos que vigiar, né? Seja qual cada um de nós vamos identificar onde que é a nossa cerca baixa. E aí, nessa cerca baixa, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Então, eu vejo assim que nesse processo, e foi falado no podcast semana passada, de como que essa vida com Deus é um processo, né? E esse processo, ele passa por todas essas fases, de você entender onde estão as suas fraquezas, de você expor para Deus, embora Ele já o saiba, mas expor em oração para Deus onde estão as suas fraquezas, onde você precisa ser transformado. E estando ligado à videira, como a pastora falou, porque se nós falamos de dar bons frutos, e vamos falar um pouco mais a respeito disso, é importante lembrar que nós só conseguiremos dar bons frutos se nós estivermos ligados a Cristo, porque é Ele quem faz frutificar em nossas vidas. E para nós estarmos realmente ligados, nós temos que passar por esse processo
de conhecê-lo mais, de nos aproximar dele, de buscar transformação nas áreas das nossas vidas onde há necessidade de transformação. Enfim, passando por todo esse processo, nos aproximando e nos ligando de uma forma permanente a Cristo, aí sim nós podemos continuar nessa vida com Deus, não só, e aí trazendo nesse contexto do que foi falado a respeito do fruto, não só uma vida com Deus que vai beneficiar a nossa vida, mas algo que vai transcender as nossas vidas e vai transbordar para a vida de outras pessoas. E esse tem que ser o nosso objetivo final enquanto vida com Deus, é não só ter os benefícios para mim mesmo, mas que outras pessoas sejam beneficiadas pela minha vida espiritual, pela minha vida com Deus. O propósito dos frutos de uma árvore é alimentar as pessoas, né? Exatamente. Não é produzir para si mesmo. Isso é muito interessante, isso é muito bom. A gente vê isso, pelo menos eu gosto muito de ficar pensando nisso e de estudar um pouco a respeito disso também, porque essa questão dos frutos, ela vai revelar realmente quem nós somos. A vida com Deus ela é algo muito íntima, né? Por exemplo, eu não posso julgar o nível de vida com Deus que o Jonathan tem, ou que o evangelista Anderson, que cuida da nossa parte técnica aqui, eu não posso julgar e olhando para o Anderson dizer assim, olha Anderson, a sua vida com Deus não está boa. É um negócio muito pessoal, né, pastora? Como é que eu posso fazer isso? Não tem como fazer isso. Nós vamos demonstrar a nossa vida com Deus através das nossas ações, através dos nossos frutos, né? Antes da gente começar a gravar aqui, a pastora Gisele falou a respeito do texto lá de Lucas 6, que a árvore ela é conhecida pelo seu próprio fruto. Não tem como você ver de uma árvore má sair frutos bons, ou o contrário, de uma árvore boa sair frutos maus, né? E isso serve para a nossa vida também, não é, Jonathan? O que você acha? Sim, e assim, o interessante desse texto é que ele continua e começa a falar, você não vai colher, não exatamente essas frutas, mas trazendo aqui, você não vai colher bananas de um pé de abacaxi, você não vai colher melancia de um pé de laranja, enfim. A ideia que ele tenta trazer é mostrar o seguinte, olha, se você você vai reconhecer uma pessoa, embora a gente não possa julgar o relacionamento com Deus, como o pastor Lucas falou, mas você vai reconhecer quem é aquela pessoa pelo que ela demonstra, pelo que ela frutifica. Então, saindo um pouco do âmbito de vida com Deus, em qualquer âmbito da nossa vida, a gente vai olhar para uma pessoa e dependendo do que é, da forma como ela trata os outros, da forma como ela reage às situações, nós vamos entender como que é o temperamento dela, como que é. A pastora Gisele, que é psicóloga, pode falar um pouco até melhor que isso. As pessoas transmitem através da sua fala, das suas reações, aquilo que elas realmente são. E vida com Deus será da mesma forma. Você vai mostrar para as pessoas, através das suas atitudes, aquilo que está dentro do seu coração. Então não adianta a gente tentar. Eu já vi muita gente falando, você não pode julgar a minha vida. Sim, eu posso talvez não julgar, mas se você demonstra um mau fruto, eu sou permitido pela palavra de Deus eu falar, se você está dando mau fruto, é porque é uma árvore má. E o interessante é que a palavra de Deus fala em João capítulo 15, a partir do verso 2, fala que aquela árvore que não dá fruto é cortada, né? E aqueles que estão dando fruto é podada para que dê mais fruto ainda. Sim. Então, ou seja, aqueles que não dão fruto vão ser cortados e aqueles que estão dando fruto vão ser podados para que venha um renovo, né? E nem sempre a gente entende isso, né? Nem sempre a gente entende esse processo da poda, né? Pensando exatamente na questão de o quanto o evangelista Jonathan estava falando, veio na minha mente, né? Às vezes a gente está nesse processo de santificação, de busca de intimidade com Deus, e nisso a gente vai errar também, a gente vai demonstrar às vezes um fruto meio podre talvez, ou alguma parte desse fruto que não está legal, e aí entra essa questão da poda, né? Sim. Essa questão de que nós vamos ser podados nessa área, é onde está a minha fraqueza, que eu preciso ser tirado aquilo da minha vida e transformado com algo bom que vem de Cristo. Não é da noite pro dia, né, pastora? Exato. Não é, como a gente estava falando agora no último podcast, não é você vai lá, aperta um botãozinho e ativa a santidade extrema, né? Ou igual
Tava conversando com o pastor assim, esses dias, quando eu era criança eu gostava muito de quadrinhos, né? De história em quadrinhos, gibi. Não é igual o Shazam, que você fala a palavra mágica e pronto, se transforma num super-herói, né? É um processo, é dia após dia, cada momento a gente vai crescendo, aprendendo um pouco mais. Esse negócio que o pastor Osni disse a respeito de ser podado e tal, me lembro de uma história quando eu morava no Rio Grande do Sul. O pastor, o missionário que foi fundador do trabalho que a gente servia lá no interior do Rio Grande do Sul, uma irmã lá disse certa vez para ele, lá tem muita videira lá naquela região lá no sul, e disse, ô missionário, a gente ficou sabendo que o senhor sabe podar a videira, e a minha lá não tá dando uva, não tá dando nada. E ele chegou, ele viu aquela videira bonita, sabe, umas folhas bonitas, só que não tinha um cacho de uva. Ou seja, dava sombra, só não tinha sombra, fruto. Beleza, tinha muita beleza, era muito bonita, só que não dava fruto nenhum. E ele disse para ela assim, falou, tudo bem, eu vou podar, só que você vai ter que deixar eu fazer o meu trabalho. E essa irmã falou, não, tudo bem, pode ficar à vontade. Ele falou para ela assim, você não vai reclamar comigo. E ela falou, não vou reclamar. Então tá bom. A irmã saiu, o missionário pegou o alicatinho de poda dele, né? E começou a podar lá a videira da irmã. Acho que passou uma meia hora, ela voltou, a videira dela estava quase pelada. Não tinha folha, já tinha arrancado um monte de galho. Ela voltou, quando ela viu aquilo, ela botou a mão na cabeça e começou a gritar, missionário, pelo amor de Deus, você vai acabar com a minha planta. E ele falou, não, você disse que ia deixar eu podar do jeito certo, então não se mete. Deu uma bronca nela, falou, não se mete. Ele ficou ali umas horas trabalhando aquilo e tudo. Quando foi a época da colheita, da próxima colheita, a videira dela deu tanta uva, que ela parou de vender, ela começou a dar uva e suco, porque não tinha mais o que fazer, ia estragar. Tem uma empresa grande que faz suco, que faz vinho hoje lá no sul, que começou a comprar as uvas dessa mulher. E a videira dela não tinha um vinhedo igual a gente vê naqueles filmes no sul da Itália. Não, era uma videira pequena, mas produziu tanto e os frutos eram tão bons que ela começou a vender para uma empresa grande. E foram assim, os técnicos, os cientistas lá da empresa foram lá para ver o que ela tinha feito para deixar aquela uva tão boa. E a nossa vida com Deus, toda vez que eu me lembro dessa história, eu me lembro da nossa vida com Deus. A gente tem uma vida bonita, uma vida aparentemente tudo certinho, igual a videira dessa irmã lá. Só que não tem fruto. De que adianta? Né, Jonathan? Não adianta nada você ter uma vida bonita, com as folhas bonitas, a aparência da melhor possível e não ter fruto nenhum. Aí o viticultor vai ter que vir com o alicatinho de poda dele e começar a podar tudo aquilo que não tem produzido. Entra no que o pastor Osni disse. Se você não produz, você vai ter que ser cortado e jogado fora, né? A nossa vida com Deus, os frutos, eu penso que é exatamente assim. Às vezes a gente até reclama quando Deus começa a podar um pouco, né, pastora? Exato. A gente não gosta quando ele poda, mas a gente sabe que é pro melhor. Interferir, né? Eu tava até pensando nessa questão. Às vezes a gente, na nossa vida, ou na vida daqueles que a gente cuida como pastores ou como pais, às vezes a gente tá vendo sendo podado, a gente quer interferir, né? Pera, vai doer demais podar aí. E às vezes é necessário essa dor, é necessário que seja tirado, é necessário que seja... que passe por esse processo, né? Uhum. E às vezes a gente, como líderes ou como pais, a gente não quer permitir, a gente quer interferir. Não, peraí, não precisa ser tão pesado assim, né? E às vezes, para produzir frutos abundantemente, como aconteceu nesse caso, é necessário passar por esse processo, né? E é interessante a gente falando aqui sobre a questão dessa mudança, dessa transformação, do processo ser difícil às vezes, porque levando em conta a questão psicológica, né, a gente entende que cada ser humano é formado pelas questões também externas do seu ambiente. Então, eu fui educada numa família, o pastor Lucas foi educado em outro tipo de família, né, evangelista Jonathan, pastor Osni, evangelista Anderson estava contando aqui. Então, cada um tem a sua história, tem o seu contexto, formou uma personalidade, formou as suas defesas, formou a sua maneira de pensar ou de reagir às coisas no mundo. Sim. Então, levando isso em consideração, a gente vê as dificuldades, às vezes,
porque um tem mais facilidade numa área do que outra, porque uma área é tão difícil para outra, porque a pessoa se voltou para certo tipo de pecado, para um escape na vida dela. Então aí vem essa questão desse cuidado mais pessoal, né, íntimo, e se permitir mesmo o confessar, que nem, né, o evangelista Jonas estava falando, se abrir com Deus e às vezes até procurar alguém para conversar, para orar junto, para entender, né, por que eu continuo errando nessa área, por que eu continuo caindo nessa área, será que é por que eu ainda tenho essa brecha, né, onde o inimigo pode entrar e ele consegue estragar com a minha vida, não deixar que eu produza frutos, não deixar que eu cresça. Então, é de uma avaliação pessoal, cada um de nós devemos fazer, e certas coisas nós precisamos de ajuda na nossa vida, né? De uma pessoa que está, dos nossos líderes, de um irmão, uma irmã em Cristo, que a gente possa confiar realmente, de se abrir, de buscar ajuda. Um relacionamento com Deus e com as pessoas, né, pastor? Deus nos deu pessoas, né? O relacionamento foi criado para isso, para a gente ter com quem se apoiar, ter em quem se apoiar. Deus fala que nós somos braços e mãos de Cristo na terra, então, né, às vezes a gente precisa de um toque, a gente precisa de uma mão para ajudar, um companheiro, que nem diz a Bíblia, né? Aquele que tem alguém do lado que segura na tua mão e diz, vamos mais um pouco, e na hora que aquele está fraco, a gente que tem força para ajudar. É interessante que eu já vi, não sei vocês, pessoas dizendo que tem vida com Deus, que tem assim uma vida de santidade, busca a Deus, e como a gente já falou aqui, isso não cabe a nós julgar ou não, mas a pessoa ela não consegue se relacionar com as outras pessoas. A pessoa tem uma vida com Deus, é possível ela viver uma vida sem se relacionar com as outras pessoas? O que o senhor acha disso, pastor Osni? É impossível, né? Tem que ter um relacionamento, voltando lá na árvore que dá fruto, que não dá fruto, que é cortada. Às vezes tem muitas pessoas que têm uma boa folhagem, né? Da sombra. E algo interessante que em sombra não se cria nada, não nasce nada debaixo de sombra, né? E é muito bom você estar numa sombra. Ali você está sendo refrescado, você não tem ali os raios solar direto em você, só que não produz nada. Então, um relacionamento para com o Senhor, para que venha os frutos, nós temos que estar numa boa terra. A provisão do Senhor, que a chuva vai vir dele, a semente vai vir dele, só que o cultivo do solo, o adubo, eu e você. Nós que temos que colocar ali, preparar o solo, colocar a semente. A chuva o Senhor vai prover, o crescimento vai prover. Agora, a manutenção, a limpeza do ambiente vai ter que ser a gente. Não adianta nada a gente plantar uma boa semente de uva e não cuidar desse lugar. Então, uma vida para com o Senhor, se nós somos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, morada dele, e se eu e você nós não cuidar da morada do Senhor, nós não temos relacionamento para com o Senhor. Então nós temos que cuidar da morada, nós temos que cuidar dos frutos, porque nós somos ramos, né? Estamos ligados no Senhor. Então nós temos que fazer isso, viver uma vida plena, uma vida repleta de... Porque tem luta, não adianta a gente querer florear aqui e falar que não tem luta. Tem luta sim, irmão. Então uma vida para com o Senhor vai vir os desafios, vai vir o dia mau, vai vir o dia que você não quer saber, que você quer abandonar tudo. É o dia ruim, o dia de luta. Só que há um renovo da parte do Senhor, né? Há um refrigério da parte do Senhor. Você ter uma vida conectada com o Senhor. Em cima disso tudo que os irmãos estão falando, é interessante porque nós vivemos um mundo que ele requer muito de aparências, né? E assim, eu poderia, e seria até bom, entre aspas, se fosse só lá no mundo que a necessidade de ver de aparências fosse importante. Mas nós temos também dentro das igrejas, graças a Deus aqui a nossa, eu posso dizer que é diferente, mas vemos dentro de muitas igrejas
essa necessidade que muitas pessoas têm de viver das aparências, como o exemplo que o pastor Lucas falou, de viver de ter uma boa folhagem, de as pessoas olharem de fora e falar, nossa, que bonito, como que a pessoa tá aparentando bem, a pessoa deve ser uma pessoa legal. E por viver pela essa necessidade de viver de aparências, a gente deixa muitas vezes de passar pelo processo. E envolve muito o que a pastora Gisele falou. A gente deixa de mostrar e de buscar a poda, de buscar a transformação nas áreas difíceis das nossas vidas, porque a gente tem que tentar mostrar uma boa aparência diante das pessoas, e muitas vezes a gente tenta até mostrar diante de Deus uma boa aparência. E não desnudamos, embora Ele conheça nosso mais íntimo, não nos desnudamos diante de Deus, e por isso nós não permitimos que Ele entre com um processo de poda, com um processo de transformação, que é o que vai nos fazer frutificar lá na frente. Então nós temos que ter nesse processo a humildade de poxa, eu não posso só viver das aparências. Mesmo que eu tenha que me expor, que eu vá me envergonhar por um momento, eu tenho que expor diante de Deus, diante das pessoas, os pecados, onde eu preciso mudar, e deixar que Deus venha fazer essa poda. A partir daí eu sei que daqui pode demorar um pouco, pode doer bastante, mas daqui a um tempo eu vou frutificar e outras pessoas serão abençoadas através da minha vida. Sim. Interessante, né? Que a questão de relacionamento, que nem o pastor Lucas estava falando, entra tudo isso, né, que o pastor Zen falou, o evangelista Jonathan também, que relacionamentos é uma maneira que Deus usa para nos podar. Porque geralmente quando a gente está em relacionamentos que a gente descobre, tipo, eu não suporto isso, ou aquilo que me tira do sério, ou aquilo que, né, nos desafia de certa forma, é o outro. Então, quando eu quero dizer que eu estou santa, santificada, tenho um relacionamento com Deus e não me permito conviver com os outros, eu estou me privando de crescer, estou privando também o outro de crescer comigo, né? Então eu não consigo ver de uma total verdade essa questão, né? Para mim isso já demonstraria um fruto que está precisando ser podado, né? De eu não querer me relacionar com outras pessoas. Então eu tenho que olhar para mim e falar, tá, então por que eu não quero me relacionar com esse ou com aquele? Eu estou tentando me proteger do quê? Ou estou tentando me esquivar do quê? E aí uma autoavaliação realmente e buscar isso de Deus. Não, eu tenho que baixar essa guarda e me permitir crescer com o outro, né? E é muito importante, acho que essa questão do relacionar-se. Esse, como eu disse no começo, é um assunto que a gente tem conversa para, como diz os mineiros, para mais de metro, né? A gente tem assunto aqui para falar o dia inteiro, se assim a gente pudesse. Mas eu creio que vida com Deus é um processo, é todos os dias. Se você busca uma vida com Deus, que é possível através do Espírito Santo, os seus frutos vão mostrar isso, né? O Jonathan disse aqui no começo muito bem, não adianta você esperar que cresça melancia numa árvore de laranja, né? Gálatas 6 diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então nenhum de nós é obrigado a plantar nada, mas Deus, ele é tão justo que se você plantar, você vai colher. E Ele é mais justo ainda, você vai colher exatamente o que você plantou. Não adianta você plantar mandioca e querer colher milho. Deus é justo. Você plantou mandioca, você vai colher mandioca. Ah, mas eu não gosto. Então, você tinha que ter plantado milho, já que você gosta de milho, né? A nossa vida é da mesma forma. Quanto mais nós plantamos um relacionamento de intimidade com Deus, quanto mais nós plantamos uma vida de santidade com o Senhor, quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais dessas coisas nós teremos, né? Caminhando já para o final aqui, eu quero deixar os meus amigos e companheiros de ministério aqui encerrarem a nossa reunião, o nosso podcast aqui com as suas falas, para a gente poder já deixar esse gostinho de quero mais aí em você que está nos ouvindo e em nós também, que queremos continuar esse assunto aqui por muito mais tempo. Então, galera, esse é um tema, como o pastor Lucas já frisou bastante, que é muito amplo.
né? Nós entramos rapidamente em algo aqui que poderia dar um podcast inteiro, que é sobre a importância de relacionamentos com outras pessoas nessa vida com Deus. Mas eu quero deixar para vocês aqui, em cima do que a gente tem falado, sobre fruto. E eu gosto muito de falar de como que, se você olha para um pé de goiaba, você vai colher goiabas. Se você olha para um pé de laranja, você vai colher laranja. Se você olha para um cristão, o que você tem que esperar colher de um cristão é Cristo. Então, o fruto do cristão tem que ser Cristo. Então, se hoje você não frutifica Cristo na vida das outras pessoas, tente buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, para que você possa, e as pessoas olhar para você e falar, é um pé de Cristo, né? É uma árvore de Cristo. Olhar para você e ver Cristo. Então Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando e vamos continuar nessa caminhada juntos. Beleza, galera? Foi um privilégio poder participar mais uma vez. Que você venha ter um relacionamento, que você venha frutificar, né? Aquilo que a gente foi um canal de Deus aqui para liberar para vocês, que vocês venham buscar algo genuíno da parte do Senhor, né? Venha dar fruto, para de dar sombra, né? Venha dar fruto, e fruto que permaneça. E que você venha ser edificado cada dia pelo Senhor. Amém. Também quero agradecer a atenção de todos e a participação com os pastores aqui. Aprendi bastante também. Acredito que todos que estão ouvindo também vão tirar grandes coisas dessa lição. Lembre-se de que o maior fruto é o amor, né? Em João 13:35 fala: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o maior fruto, né, que Jesus, ser cristão realmente é demonstrar amor. Então, amor àqueles que nos amam e àqueles que também que nos desafiam, né? Digamos assim. Então, que a gente possa aprender realmente a demonstrar esse fruto e buscar uma intimidade cada vez mais com Deus. E lembrar que a vida com Deus reflete em todas as áreas da nossa vida. Não é só uma questão de ambiente de igreja ou o que nós costumávamos chamar de espiritualidade. É muito mais abrangente do que isso. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida da pastora Gisele. Muito obrigado por compartilhar conosco aí. Pastor Osni também, nosso companheiro de aventuras. E o evangelista Jonathan, muito obrigado pela presença de vocês. E fiquem ligados, pessoal. Vida com Deus é muito mais do que apenas frequentar os cultos de vez em quando. Vida com Deus é realmente uma vida de intimidade, uma vida de busca ao Senhor, uma vida de busca pela santidade e pelo relacionamento com o Pai. Amém? Que você possa ser edificado com mais esse podcast, que você possa ser abençoado e compartilhe com as pessoas, entre em contato conosco, mande suas perguntas, suas dúvidas. Nós estamos aqui, seguindo numa estrada também rumo à comunhão com Deus, aprendendo dia após dia, buscando uma vida de santidade, com todos os erros e acertos, mas com o coração aberto em aprender mais do Senhor. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar e para acompanhar você nessa caminhada também, nós estamos juntos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. E muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.